Saudações, prezados estudantes. Daremos início agora à unidade 1, que tem por tema Ciência e Conhecimento. Logo de início, é importante a gente esclarecer os tópicos desta aula, né? Então, nós temos os tipos de conhecimentos, o que é ciência, conhecimento científico, e também é importante, logo de início, já que nós vamos tratar sobre conhecimento científico e sobre ciência, a gente conhecer algumas acepções, alguns conceitos sobre o que vem a ser, então, ciência, né? Então, segundo o dicionário Aurélio, ele apresenta algumas acepções para esse termo, né? Alguns conceitos para o termo ciência. E o primeiro dele, o primeiro verbete, diz que ciência é conhecimento, né? Vem do latim scientia. Então, ele coloca aí em um grau de sinônimo, né? Já na segunda acepção, nós temos o saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução, erudição, sabedoria. Na acepção 3, nós temos o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Enfim, nós temos alguns outros, né, algumas outras acepções, como a 4, que diz que soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado fim. Já na acepção 5 diz que é a soma dos conhecimentos humanos considerados em conjunto. Já na acepção 6, que já tem um aspecto mais filosófico, vai dizer que é um processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza, visando a dominação dela em seu próprio benefício. Atualmente, este processo se configura na determinação segundo um método e na expressão em linguagem matemática de leis em que se podem ordenar os fenômenos naturais, do que resulta a possibilidade de, com rigor, classificá-los e controlá-los. Mas aqui também é importante que a gente compreenda alguns outros conceitos, segundo alguns historiadores, teóricos, né, estudiosos da área. Então, Anderegg vai dizer que ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Para Trujillo, ciência é uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar, um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Já Newton Freire Maia diz que ciência é um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, etc., visando ao conhecimento de uma parcela da realidade, em contínua ampliação e renovação que resulta da aplicação deliberada de uma metodologia especial. Galeano vai dizer, né, fazendo aqui o contraponto com o conhecimento científico, ele vai dizer que o conhecimento vulgar ou do senso comum também é denominado empírico, né, porque ele vem da experiência, mas, né, a gente precisa fazer essa diferenciação, né. Muitas pessoas adquirem o conhecimento, né, vulgar, do senso comum, no acaso, né, baseado nas suas próprias experiências, né, e é geralmente transmitido de uma geração a outra. É um conhecimento que é gerado ali pela imitação de modelos, enfim, ele não tem embasamento científico. O conhecimento científico, ao contrário, é uma aquisição intencional, consciente e sistemática. É um processo que chegou ao máximo de seu desenvolvimento com a aplicação do método científico, né? De acordo com Galeano, o conhecimento científico resulta de investigação metódica e sistemática da realidade. Ele transcende os fatos e os fenômenos em si mesmos, analisa-os para descobrir suas causas e concluir as leis gerais que os regem. Então, ele apresenta algumas características, né, este conhecimento científico. Vamos saber algumas delas, né? Primeiramente, ele é objetivo, porque descreve a realidade, independentemente dos caprichos do pesquisador.
ele é racional, porque se vale, sobretudo, da razão e não da sensação ou de impressões, da emoção, por exemplo, para se chegar aos seus resultados. Ele também é sistemático porque se preocupa em construir sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais amplas, né? Por isso que ele é sistemático. Ele também é geral, porque ele causa certas generalizações, né? Porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis e normas gerais que explicam todos os fenômenos de certo tipo. Ele também é verificável porque sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações, e ele também é falível porque, ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo homem, ele reconhece sua própria capacidade de errar. Vamos ver agora alguns tipos de conhecimento, né? Antes de conceituar o que é conhecimento científico, se faz necessário diferenciá-lo também de outros tipos de conhecimento, já que a gente já sabe o que é ciência e o que é conhecimento científico, vamos diferenciá-lo, né, de outros tipos de conhecimentos também existentes e muito importantes de se conhecer. O conhecimento vulgar, o popular, que a gente já falou um pouco, né, às vezes é denominado senso comum, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. Ora, mas como? Né? Você deve estar se perguntando, como que o conhecimento popular não se diferencia do conhecimento científico? Veja bem, ele não se diferencia em certos aspectos, que são justamente esses aí, né? A veracidade, né? E nem pela natureza do objeto conhecido. Então, ele se volta ao objeto, né? O aspecto da semelhança deles é que ele se volta ao objeto, né, em sua natureza. E o que os diferencia é justamente a forma, o modo, o método, né, e os instrumentos para se conhecer esse objeto. Gramsci vai dizer que o senso comum, ele, por compreender sua importância como elemento básico para a formação de uma consciência crítica, a partir do bom senso, né, ele analisou que o senso comum tem uma certa referência às práticas sociais e políticas. É justamente por isso que o senso comum, ele também é tido como um conhecimento vulgar, porque ele se baseia justamente nas práticas sociais do cotidiano, né? Então, fazendo essa correlação entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, o conhecimento vulgar, esse conhecimento do senso comum, a gente também precisa falar dos aspectos que, enfim, que eles apresentam certa relação, né? Então, a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade, né? A gente precisa saber disso, que não é somente a ciência o caminho para o conhecimento e a verdade, né? Um mesmo objeto ou fenômeno, uma planta, um mineral, uma comunidade ou as relações entre chefes e subordinados pode ser matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem comum. O que leva um ao conhecimento científico e o outro ao vulgar ou popular é a forma de observação, né? Características do conhecimento popular. Vamos, então, caracterizá-lo para conhecê-lo melhor. Então, ele se baseia principalmente na experiência pessoal, portanto, ele é empírico, né, sensorial, e não é sistematizado. Ele é empírico porque ele vem das experiências, né, ele é sensorial porque ele também vem dessas experiências sensoriais, mas ele não atende a nenhuma sistematização específica. Ele também tem fundamento na crença e na tradição popular. O conhecimento popular é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem haver refletido sobre ele próprio, né? É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem haver procurado ou estudado. É bom que se enfatize isso. Características do conhecimento popular. Continuando sobre essas características, uma delas, né, que a gente precisa também conhecer, é que o conhecimento popular ele é superficial, né? Ele se conforma com a aparência,
com aquilo que se pode observar muito sutilmente, né? Ele é sensitivo também, porque ele se refere às vivências, aos estados de ânimo e emoção da vida diária. Ele é subjetivo, pois é o próprio sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos, tanto os que adquire por vivência própria, quanto os que, né, ouviram dizer algo, enfim, que outro disse. Então, ele acaba sendo subjetivo a partir do que o outro constrói e que você assimila a partir das suas próprias experiências. Ele é assistemático, pois está sem seguir nenhuma organização, né? Porque ele justamente se baseia nessas experiências. Ele é acrítico, ou seja, ele não possui criticidade. Por quê? Porque a pretensão desses conhecimentos, eles não visam nenhuma criticidade, nenhuma construção de um conhecimento mais elaborado. Portanto, ele é acrítico, ele é mais superficial. Vamos ver alguns outros tipos de conhecimento, né? Nós temos também conhecimento filosófico e religioso, né, que ele também apresenta algumas características semelhantes ao conhecimento popular. O conhecimento popular, como já foi dito, ele é sistemático, se baseia na organização particular das experiências próprias do sujeito cognoscente, né, que é aquele que está aprendendo algo, que está assimilando algo. Ele é verificável, visto que está limitado ao âmbito da vida diária e diz respeito àquilo que se pode perceber no dia a dia. O conhecimento popular é falível e inexato, pois se conforma com a aparência, com o que se ouviu dizer a respeito do objeto, né, que eu já mencionei anteriormente. Ele é valorativo porque ele leva em consideração o ponto de partida de hipóteses, né? Ele infere hipóteses filosóficas, inclusive, né? Por isso que ele é o conhecimento filosófico, por isso que ele é valorativo, né? Ele não é verificável também, porque ele se baseia em hipóteses filosóficas, ao contrário do que ocorre no campo da ciência, né? Que a gente sabe muito bem que precisa ser confirmado ou refutado alguma hipótese. O conhecimento filosófico é racional, né? É importante frisar isso. Não é porque é um conhecimento filosófico que ele vai se dar fora da racionalidade, né? Ele justamente busca elaborar um conjunto de enunciados logicamente correlacionados. Tem a característica de ser sistemático, pois suas hipóteses e enunciados visam a uma representação coerente da realidade estudada. É infalível e exato, pois não é submetido ao decisivo teste da observação e experimentação, contrário do conhecimento científico, que a gente viu algumas características anteriormente. O conhecimento religioso, como já foi dito, ele é valorativo, inspiracional, e ele, obviamente, por razão dessas outras características, ele apresenta alguns dados que muitas das vezes são apresentados como indiscutíveis, porque se sustentam em dogmas, né? É um conhecimento sistemático do mundo, ele busca a origem, o significado, a finalidade do destino das pessoas, por exemplo. Enfim, o conhecimento científico, finalmente, né, ele já é voltado, como já foi dito anteriormente, ele é real e factual, porque ele lida com ocorrências, né, com os fatos. O conhecimento científico, ele também apresenta a característica da verificabilidade. Então, indo para esse conceito de ciência, né, já que nós já observamos o que é de fato ciência na visão de alguns teóricos e até mesmo na visão expressa no dicionário, enfim, nessas acepções que foram se construindo ao longo do tempo,
Então, é importante também a gente entender que a ciência, ela apresenta justamente essa capacidade de organizar e sistematizar, né? A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, ciência, ela está sempre submetendo o objeto à verificação. Vejamos aqui também essa organização, né, da ciência, ciências formais, factuais. Dentro das ciências formais, nós temos a lógica e a matemática. Das factuais, temos as naturais, as sociais, né, porque elas se desmembram, né, elas vão se desmembrando. As naturais se dividem em física, química, biologia e outras, e as factuais, que já foram divididas em sociais também, ela vai se desmembrar em antropologia cultural, direito, economia, política, psicologia social, sociologia, enfim. Ciência e tecnologia, né? Tecnologia produz técnica. Então, a gente tem que entender que a ciência produz conhecimento. À medida que a tecnologia produz técnica, a ciência produz conhecimento. E é importante também saber que a ciência é um vetor cultural, né? Por quê? Porque ela busca, através dos seus métodos, a verdade para a ampliação dos limites do conhecimento. E já a tecnologia é um vetor econômico. Por quê? Porque a aplicação dessas tecnologias produz mais conhecimentos, bens e serviços. Então, para finalizar esta aula, eu trago justamente esta frase de Sócrates: a vida sem ciência é uma espécie de morte. Bons estudos e até a próxima.